Olá, você amigo e amiga, irmãos e irmãos de Ideal Espírita, vocês que estão conosco aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Nós queremos lembrar mais uma vez que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui as matérias que atendam à sua necessidade de pesquisa, estudo e lazer. Reproduzimos aqui a programação da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, da Web Rádio Estação da Luz de Natal, livros suplementares, obras da codificação, palestra, entrevista, para que você encontre aqui o acervo que atenda às suas necessidades. Lembrando que não tem fins lucrativos a nossa página. Qual é o objetivo? Divulgar a doutrina espírita e divulgar também esses trabalhos excepcionais que são apresentados e publicados no YouTube. Nós vamos lá, pegamos esse material, editamos e publicamos aqui com todos os caracteres, com todas as informações dos seus atores, porque o que nós queremos, na verdade, é divulgar a doutrina espírita, divulgar quem produziu o trabalho e divulgar também a doutrina através da nossa página, que reúne aí milhares de irmãos que nos acompanham. Queremos agradecer pela sua companhia e convidamos para o programa Estudando a Codificação Espírita, livro A Gênese, capítulo 10, Gênese Orgânica, o Homem Corpóreo, apresentação de Alfredo Ramos, de São Paulo, transmissão da Web Rádio O Cristo Consolador. Programa simplesmente imperdível. Vamos ao programa. Muito boa noite, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Com bastante alegria que nós nos reunimos hoje aqui novamente para mais uma noite de bastante estudo, de bastante trabalho. Nós que estamos dedicados aqui ao estudo da obra da codificação básica do Espiritismo, em particular, no nosso caso, o estudo da Gênese. Nós ficamos muito felizes mais uma vez com essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos. Hoje não dá para dizer se está frio, se está calor, está um dia estranho aqui em São Paulo, mas vamos lá, de qualquer maneira nós temos que seguir, tocar o barco aqui e cumprir a nossa prazerosa obrigação, que é estudarmos juntos a doutrina espírita. Eu quero sempre lembrar, faço questão de lembrar sempre, que todos os 5 livros do Pentateuco Kardeciano, que é a codificação básica do Espiritismo, estão contemplados com programas exclusivos e dedicados aqui na grade de programação da rádio. Então, nós temos um dia para o estudo do Livro dos Espíritos, outro para o Livro dos Médiuns, outro para o Evangelho segundo o Espiritismo, um dia para o céu e o inferno, e o nosso dia, terça-feira, às 20 horas, para o estudo da Gênese. É possível encontrar também os programas anteriores, para quem nós estamos hoje, por exemplo, entrando no capítulo 10, mas os outros programas estão disponíveis na grade da rádio, para quem tenha curiosidade, para quem queira acessar. Não somente deste tema, como dos outros também. Então, como é que eu faço para acessar? É só se inscrever no canal, e aí você vai ter acesso a toda a programação, a toda a grade de programação da rádio, atual, futura e a passada também. Além dos programas da codificação básica, a rádio funciona continuamente o tempo todo. Tem uma gama enorme e variada de programas ali para atender todos os gostos. Para quem gosta de itens de assuntos mais científicos, para quem gosta de assuntos mais religiosos, assuntos mais filosóficos, tem para todos os gostos. Eu garanto que vocês vão... É impossível você entrar ali e não achar de cara uma meia dúzia de programas que chamem a atenção. Então, eu convido a todos realmente a explorar um pouquinho a grade de programação da nossa rádio, Web Rádio Cristo Consolador. Eu quero pedir, então,
que nós vamos agora começar a nossa programação, a nossa preparação, perdão, para a noite de hoje. Então eu quero convidar a todos que entrem realmente num estado de meditação um pouquinho. Vamos fechar os nossos olhos. Nós sempre fazemos aqui, além desse bate-papo inicial, que já faz parte da preparação, nós fazemos também aqui uma preparação um pouquinho mais técnica, já que nós somos um programa de estudos, então é importante que a gente faça isso de uma maneira mais formal, até para que também as pessoas que vêm possam usar isso como exemplo nas suas próprias atividades, no Evangelho no Lar, em outras reuniões que fizerem. Esse método de preparação é sempre válido. Então, nós vamos agora, começando pela preparação do ambiente. Nós já escolhemos um local mais tranquilo da casa, um local sem muita movimentação, para diminuir o risco de sermos interrompidos pelo trânsito, pelas pessoas. Nós vamos tomando, então, agora as providências de adequar portas e janelas, iluminação, sempre lembrando de deixar também uma ventilação para que não fique muito abafado. Nós vamos colocando o nosso celular em VibraCall. E para aqueles que desejam, agora é o momento de deixar aquela garrafinha de água para ser usada no final, durante o nosso processo de vibrações. Terminada a preparação do ambiente, nós vamos começar agora a preparação do corpo físico. A nossa atividade é puramente mental, mas é importante que o corpo não ofereça empecilhos. Agora nós estamos num comecinho de noite, todos nós passamos o dia todo envolvido em trabalho, em estudo, em movimentação. É natural que agora estejamos um pouquinho cansados, talvez com alguma dorzinha, algum incômodo. Então nós vamos nos sentar de uma maneira muito confortável, cada um sabe o que é confortável para si, e vamos relaxar a nossa musculatura, começando pelas pernas, subindo pelas coxas, relaxando a musculatura do abdômen, do tórax, do peitoral. Vamos relaxando a musculatura dos braços, que vamos deixar cair ao longo do nosso corpo. Se estivermos segurando algum objeto, vamos deixar de lado para que não nos preocupe que irá cair. Nós vamos relaxando a musculatura do pescoço, do maxilar, da face, da testa, que muitas vezes esquecemos franzidas e nem notamos. Nós vamos agora também fazendo aquele nosso conhecido exercício de respiração, que é simples, mas bastante eficiente. Nós vamos inspirar o ar o mais profundamente que pudermos. Vamos reter o ar por 2 segundos e expirar sem fazer ruídos. Mais uma vez, nós vamos inspirando, retendo e expirando. Com isso, nós já sentimos que o nosso corpo físico está mais sereno, as batidas do coração estão mais pausadas, e nós estamos numa condição mais física, mais adequada, para entrarmos agora na terceira e última parte da nossa preparação, a mais importante, a preparação mental. Como eu disse, nós todos estivemos envolvidos em muitas situações, desde cedo, seja no trabalho, seja com a família, seja no estudo, em conversas. Muitos desses assuntos requerem ainda a nossa atenção, a nossa participação, a nossa decisão, e é natural que aqueles assuntos mais importantes acabem ficando na nossa mente, porque nós não conseguimos parar de pensar. Só que neste momento, nós vamos, de uma maneira bastante disciplinada, fazer uma escolha. Nós vamos escolher deixar tudo que nos tomou atenção até o momento de lado e vamos nos concentrar única e exclusivamente nesse nosso estudo que iremos realizar na próxima hora. Ao fazermos isso, nós vamos notando que a nossa atenção fica mais aguçada e nós podemos perceber
presenças dos nossos irmãos do plano espiritual, em especial dos nossos mentores e dos dirigentes desse trabalho, que desde cedo estiveram aqui preparando o ambiente aqui e nos lares de todos nós, para que tudo pudesse transcorrer a contento agora, neste momento. Serenados e com isto em mente, nós vamos então entrelaçando os nossos corações, as nossas intenções, os nossos pensamentos, e vamos contando com a promessa de Jesus, que disse que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ali também estaria. Nós vamos dizendo, Mestre, da nossa alegria e do nosso agradecimento de estarmos aqui hoje, reunidos em teu nome, para o estudo dos teus ensinamentos, do teu evangelho, filtrado aqui pela ótica da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Nós pedimos, Mestre, que a nossa noite possa ser de muito aproveitamento, que nós possamos não somente assimilar intelectualmente e racionalmente tudo o que aqui vai ser dito, mas que possamos principalmente assimilar no nosso comportamento, na maneira como nós interagimos com o mundo e com as pessoas, que nós possamos nos melhorar e sermos assim, nos tornarmos dignos de herdar a terra regenerada. Queremos estar entre os mansos e pacíficos que herdarão a terra. Senhor Jesus, abençoa o nosso esforço, sê conosco agora e sempre, graças a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, então vamos lá, que hoje a gente tem um assunto fabuloso para discutir. Nós vamos discutir, então, a gênese orgânica, como apareceu a vida nesse planeta. É um assunto muito palpitante, muito legal, que nós vamos voltar a discutir na continuação, porque os próximos capítulos falam também um pouco disso, mas vamos direto, que tem bastante coisa para a gente ver. Eu tenho também uma apresentaçãozinha que vai ilustrar um pouco a nossa conversa, mas eu queria começar. Antes da gente começar, eu posso até compartilhar a primeira tela aqui. Só um segundinho. Mas eu queria começar, antes de mais nada, lendo um pouquinho o início aqui do trecho do Kardec, e depois eu vou fazer vários comentários sobre isso. Então, estamos no capítulo 10, a gênese orgânica, ou seja, surgimento da vida. Basicamente é isso que nós vamos ver aqui. Estou começando aqui no item 1, formação primária dos seres vivos. Tempo houve em que não existiam animais. Logo, eles tiveram um começo. Essa é a mente do Kardec. Ele é muito lógico, ele faz as afirmações baseadas em fatos, né? Então, não há quem vai contestar isso. Um dia a Terra estava vazia e, em algum momento, ela começou a ser polvilhada, povoada de vida, né? Cada espécie foi aparecendo, e à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência delas. Evidentemente que sim. Isto é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas esse primeiro casal, de onde saiu? É um desses mistérios que estendem com o princípio das coisas, e sobre os quais apenas se pode formular hipóteses. A ciência ainda não pode resolver o problema, pode, entretanto, pelo menos encaminhá-lo para a solução. Essa afirmação do Kardec de que a ciência ainda não pôde resolver o problema continua válida. Nós vamos ver no transcorrer aqui da nossa reunião que a ciência ainda não tem uma teoria cabal sobre o surgimento e sobre a própria definição de vida. Mas eu vou guardar isso por um pouquinho mais adiante, que nós vamos ver em alguns slides aqui. Item 2. É esta a questão primordial que se apresenta. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de muitos casais criados? Ou, se preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares? Aqui, a questão do casal que nós vamos ver é óbvio que não apareceu, não foi um passarinho mágico, alguém bateu uma varinha mágica e apareceu um casal de um animal já evoluído, né? Isso é um processo de evolução.
Mas o princípio que o Kardec está defendendo aqui é de que a criação não foi única, não foi, ela foi quando ela aconteceu no planeta, quando os engenheiros espirituais resolveram que era o momento de trazer a vida, ela se espalhou, ela começou por vários pontos, né, do planeta. Isso tem uma lógica, tem uma razão de ser. Essa última suposição é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ressalta da observação. Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta nos terrenos de idêntica formação e em proporções enormes a presença das mesmas espécies em pontos do globo muito afastados uns dos outros. Essa multiplicação tão generalizada e, de certo modo, contemporânea, fora impossível com um único tipo primitivo. Então, né, obviamente que não, essa história da Arca de Noé é poética, é só uma é simbólica, não é para imaginar que começaram todos ali, que a própria ciência já achou animais, o mesmo animal em diversos pontos do globo, né? Do outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está sujeita a tantas vicissitudes que toda a criação poderia ficar comprometida, sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria uma imprevidência inadmissível da parte do Criador Supremo. Aliás, se num ponto um tipo se pode formar, em muitos outros pontos ele se pode formar igualmente, por efeito da mesma causa. Tudo, pois, concorre a provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. A formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir, por analogia, da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias os corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que de início pareciam tão complicadas se vão simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside a toda a obra da criação. Isso se compreenderá melhor quando estiver compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o degrau primário daquela outra. Então, o Kardec está indo, obviamente, para a explicação científica, né? Como a vida surgiu, então, no nosso planeta, né? Primeira coisa, o que é vida? O que caracteriza um ser para dizer que ele está vivo e o outro não está vivo? Então, existe um senso comum, uma característica, que ser vivo é aquele que exerce certos eventos e certas funções. Por exemplo, o nascimento, né? O nascimento é próprio de um ser vivo. Então, normalmente, o ser vivo surge no mundo, lógico que teve o período da concepção anterior, mas ele inaugura a sua existência no planeta com o nascimento, com o rompimento. Ele vem da célula materna e irrompe. Então, o nascimento é uma característica que predomina. Os seres não vivos não nascem. Eles se formam, eles se modificam, eles se originam de outros, de combinações, mas eles não nascem. Quanto à composição química, normalmente seres vivos seguem essa regra do Chomps, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Geralmente, neste planeta, os seres vivos são compostos, na sua maioria, desses componentes que nós estamos vendo aqui. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Logicamente, tem outros, mas na sua maioria, eles são compostos disso. E não há ser vivo aqui que não tenha carbono, por exemplo. Todos têm que ter carbono. Pode ter outras coisas, mas esses, no mínimo, ele vai ter que ter. Com relação à organização, os seres vivos são formados por células, por microvidas que se unem em tecidos por especialidade. Então, existe o tecido da pele, o tecido ósseo, o tecido muscular, o tecido sanguíneo. Então, mas são todos, se você for no microscópio ver, é um conjunto de células. Nós temos uma quantidade gigantesca de células no nosso corpo físico. Então, essa é uma característica dos seres vivos. Eles são formados antes das células, né, por partículas, por moléculas de aminoácidos, de proteínas, e assim elas vão se organizando e são formadas por células. E as células estão vivas também. Então, nós somos, na verdade, um conjunto
de microvidas, que são as células que estão com a gente. Então é difícil até distinguir. Nós temos a nossa vida inteligente, o ser inteligente, que anima o nosso corpo físico, mas ele é formado por um conjunto gigantesco de células que também estão vivas e são independentes. Seres vivos praticam o metabolismo, né? Metabolismo inclui a respiração, inclui a alimentação, inclui a excreção. Então, existe uma troca material de matéria, né, com o meio ambiente, seja por alimentação, nós assimilamos o alimento pela alimentação, aquilo entra, ele sofre processos químicos e ele vai parar, aquele alimento que nós ingerimos, ele vai parar na célula, que é onde ele é consumido, é onde aquela energia é de fato aproveitada. As grandes fornalhas ou as minúsculas, microscópicas fornalhas que mantêm a vida orgânica do nosso corpo são as células. Então, no nível celular que a energia é consumida. Ali ela é consumida, tem os resíduos daquele processo químico, que são a água, o gás carbônico, e os dejetos que depois são eliminados, né? Homeostase é uma característica dos seres vivos. É uma palavra bonita para dizer equilíbrio. Os nossos corpos, normalmente, eles têm um certo equilíbrio de temperatura, de pressão, não é aleatório. A nossa pressão sanguínea ela tem um limite quando passa da normalidade para cima e para baixo, a gente toma medicação para regular, temperatura, então tamanho, é tudo padronizado e controlado. Então isso se chama homeostase. É um equilíbrio dos corpos vivos, né? Crescimento. Isso é comum, nós nascemos pequenininhos, bebês, e os outros seres vivos também, né? Eles passam por uma fase tanto de crescimento das células, quanto da quantidade de células, que são coisas diferentes. A célula cresce e a quantidade de células também cresce. Então, isso é uma característica dos seres vivos. Os seres não vivos não realizam essa ação de crescer. Reprodução. Nós conhecemos o processo de reprodução sexuada e assexuada. No caso dos seres humanos, é sexuada. É o macho e a fêmea que se unem, combinam o seu material genético por um processo e geram um novo corpo físico. Isso é característica dos seres vivos. Os seres não vivos não se reproduzem, né? Variabilidade genética é uma outra, né? Nós vemos a quantidade diferente de pessoas por raça, por cor, por tamanho, por característica, por sexo, por toda. Então, essa variabilidade é uma característica dos seres vivos. Nós não somos como um produto de uma linha de produção todo mundo igual. Nós somos iguais por função. O meu fígado faz a mesma função que o fígado de todo mundo. O coração faz a mesma função. Mas eles são diferentes em tamanho, em proporção, em todas as maneiras. Então, existe essa variabilidade genética que, inclusive, garante a perpetuação da espécie. Porque se nós fôssemos geneticamente completamente iguais, um elemento que pudesse servir de risco para um indivíduo serviria de risco para todos e a humanidade poderia ser extinta, ou qualquer raça de ser vivo poderia ser extinto num único evento. Então, isso aí é a garantia da longevidade das raças, né, dos seres. Morte. Chega um determinado momento que os corpos físicos eles se extinguem e nós estamos falando aqui de ciência, hein? Isso aqui não entrou a parte espiritual ainda. Em determinado momento cessa de funcionar todo aquele processo, cessa o metabolismo, cessa a homeostase e o corpo ele cessa de funcionar e se decompõe. Os seus componentes químicos que formaram aquele corpo retornam para a natureza e recomeçam um ciclo onde vão ser agregados futuramente num novo corpo físico que está para nascer. Então, isso é o que caracteriza a vida, isso é o que pode definir a diferença entre um ser vivo e um ser não vivo. Então, uma pedra, um tijolo, não pode ser considerado ser vivo porque ele não faz nenhuma praticamente dessas funções aqui, né? Então, vamos lá. O Kardec comentou aqui sobre a combinação dos elementos da natureza. Eu ainda não estou falando do aspecto espiritual. Nós estamos estudando a gênese orgânica aqui, hein? Então, eu coloquei essa tabelinha periódica aí para lembrar
que tudo que existe, palpável, que a gente pode ver, que a ciência considera como da existência, está contido nessa, é uma combinação, uma variação desses elementos que a gente vê aqui. Esses são todos os elementos químicos. Evidentemente, isso aqui ainda não está considerando a física quântica, né? Que aí nós estamos entrando nos elementos subatômicos. Aqui, esses são os elementos atômicos, os diferentes átomos. Então, tudo que existe na natureza é formado por isso aqui. E olha que interessante como vai começar a complicar a coisa para o lado da ciência. Para nós que conhecemos a verdade espiritual, não vai ter aperto nenhum. Mas a ciência vai entrar num aperto danado agora. Tudo que existe é feito disso que está aqui. Então, vamos lá. As reações químicas normalmente possíveis, e a ideia aqui não é da aula de química, não, é só para entender que aqueles elementos que a gente viu lá atrás, eles se combinam para formar novos compostos. E acontece muito que, às vezes, os novos compostos não têm nada a ver com os compostos que deram origem àquele elemento. Por exemplo, essas 4 maneiras de se combinar elementos químicos, né? A primeira delas a gente vai falar que é a síntese ou adição, é muito simples. Elemento A se combina com o elemento B e forma o elemento C. Quer ver uma coisa muito legal? Água. Dois átomos de hidrogênio se combinam com um de oxigênio e formam o famoso H2O, que é o que está aqui, né? Nós estamos vendo aqui, que é uma molécula de água. O hidrogênio é um gás a temperatura ambiente, o oxigênio é um gás a temperatura ambiente e a água a temperatura ambiente é líquida. Olha que o componente que foi formado da combinação daqueles dois é completamente diferente dos dois originais. Então, olha como é que são as coisas. E assim é na natureza. E existe a variação de elementos que se pode formar. A gente dá um exemplo simples aqui, mas a variação vai quase ao infinito. Então, tudo que existe na natureza é feito por um desses 4 processos. Eu comecei com a síntese ou adição, mas também existe o contrário. Existe a tal da decomposição ou análise. Então, a água, se eu passar ela por um processo de eletrólise, ela se decompõe nos seus componentes originais. Quer dizer, um componente AB vira o A mais o B. Eu consigo fazer a água virar hidrogênio, gás hidrogênio e gás oxigênio, né? Normalmente, os processos de decomposição são ou a pirólise ou a fotólise. A pirólise é a decomposição através do calor, né? A fotólise é através da luz e a eletrólise é através da corrente elétrica. Nesse caso, o exemplo aqui é um caso de eletrólise. Mas a luz também pode provocar reações de decomposição e o calor também pode. A outra, que é o tal de deslocamento, né? Um composto AB, na presença de um elemento C, eles trocam, né? O B fica sozinho e o AC passa a ser um novo composto. E aqui está um exemplo bem comum, né? O ferro, quando ele está na presença de ácido clorídrico, né? Se você pegar uma barrinha de ferro, um lingotinho de ferro e mergulhar no ácido clorídrico, ele imediatamente vai começar a ferver, vai aparecer bolhas no líquido do ácido, que é o gás hidrogênio. O ferro daquela barrinha vai se combinar com o cloro do ácido clorídrico e vai formar um sal chamado que é o cloreto de ferro, né? E como fator de resíduo vai ter hidrogênio, e vai sair hidrogênio dessa reação. Isso se chama reação de deslocamento. E, por último, a dupla troca, né? Um elemento duplo, na presença de outro elemento duplo, eles trocam de parceiro, fazem um swing aí, né? Então, cloreto de sódio, famoso sal de cozinha, na presença de nitrato de prata, ele forma cloreto de prata e também nitrato de sódio. Isso aqui, como eu disse, a intenção não é da aula de química, não. É analisar como a ciência pensa. Para a ciência é assim que funciona, né? Mas a grande pergunta que a gente tem é o seguinte: como apareceu a vida pela primeira vez, então, no mundo? Porque o mundo se resfriou, a gente já conhece todo aquele processo de resfriamento, de formação do globo, estudamos isso nas nossas outras reuniões.
O mundo, a crosta foi solidificando, foi começando a aparecer condições, a água pôde, em um determinado ponto, ficar em estado líquido na superfície, porque ela estava em estado de vapor quando estava muito quente, e as condições físicas do globo, a gente está falando aqui em centenas de milhões ou até de bilhões de anos, tem? Não é coisa de não foi na semana passada, não. Então, o planeta foi ganhando condições até que chegou a um determinado ponto, ele estava apto a abrigar vida. No começo não tinha vida, isso é fato. Não tinha vida no planeta. E num determinado momento, isso também é fato, a vida apareceu. A vida que apareceu primeiro foi uma vida celular, uma vida microscópica, né? Então, essa é a grande pergunta que eu vou já adiantar para vocês. A ciência não responde esta pergunta. Eu não estou brincando, vocês acham que eu estou louco? Façam uma pesquisa depois. A ciência não consegue responder essa pergunta. Como é que aquele material que se combinou daquelas maneiras, como eu coloquei ali, por adição, determinados componentes que foram feitos daquela maneira, foram criados e havia condições físicas para isso, num determinado eles passaram a ganhar vida, passaram a se comportar desta maneira aqui. Mas antes de se comportar dessa maneira, de ter todas essas características, ele era só fruto, ele era matéria bruta, inorgânica ou orgânica, mas matéria morta, não tinha vida. Qual foi a ação que permitiu que aquela matéria inorgânica criasse vida? E essa vida depois foi evoluindo e chegou nas condições que nós vemos hoje, né? Esta é a pergunta de 1 trilhão, 1 zilhão de dólares, que a ciência já adianta, ainda não respondeu, tá? Então, vamos lá. Isso aqui são as questões que nós temos que considerar sobre o surgimento da vida no nosso planeta ou em qualquer outro planeta. Fato: não existia vida orgânica no nosso planeta quando ele foi criado. A gente viu, era uma bola de fogo, não tinha oxigênio, não era possível que existisse, não tinha condições físicas de haver vida. E muito tempo depois, ainda não tinha condição, até que, em determinado momento, as condições físicas permitiram a existência de vida orgânica. Isso é fato. Fato: a vida surgiu no planeta em algum momento. Em algum momento começou. Teve um dia lá que começou. Isso tudo pelo olho da ciência, hein? Mas é fato, realmente. Fato: a ciência ainda não tem um consenso sobre como surgiu essa vida. Nós vamos ver no próximo slide algumas hipóteses, algumas teorias, mas simplesmente não há uma resposta cabal para isso. E fato: a ciência explica com perfeição como a vida evoluiu, mas não como ela surgiu. Então, é fato que a primeira vida que apareceu nesse planeta eram vidas muito simples, microscópicas, células de aminoácidos que foram se aglutinando, conseguiram entrar no mar por qualquer razão, ou foram levados pela água da chuva para o mar. Aqueles aminoácidos se juntaram e formaram proteínas que é a matéria necessária para que haja vida orgânica, mas ainda não tem vida. Mas, num determinado momento, aquele material que estava preparado daquela maneira ganhou vida. Eu prometo que eu não vou deixar essa pergunta sem resposta, não. Eu só estou falando, eu estou primeiro aqui sofrendo o que a ciência sofreu para que a gente entenda bem as coisas. Isso tudo não é válido só no tempo do Kardec, não. Ainda é perfeitamente válido. Então, vamos lá ver quais são, ainda hoje, as teorias mais aceitas ou mais discutidas sobre a origem da vida. Existe uma, que eu já comentei aqui, que é a teoria da sopa primordial, que ela foi feita em combinação por esses dois cientistas, o senhor Oparin e o senhor Haldane, de que compostos químicos inorgânicos, através daquele processinho que a gente falou ali em cima, um daqueles 4 processos, eles foram se formando, sofreram mutação, dando origem a aminoácidos, que não deixa de ser também um produto mais complexo, mas ainda é um produto sem vida.
E depois, esses aminoácidos se tornaram proteínas. Então, e depois, aí o que acontece? Aí o que eles falam é o seguinte: aí essas proteínas foram dissolvidas na água do mar e naquela condição de alta temperatura, porque ainda tinha atividade vulcânica, presença de gás metano, descargas elétricas, de alguma forma a vida surgiu, mas ele não explica exatamente como. Então, essa é a teoria. A ciência já tentou, por tudo que é maneira, provar essa teoria por laboratório. Então, foi refeita, foram criadas as mesmas condições da sopa primordial e foram feitos experimentos de toda a natureza que vocês possam imaginar. De fato, ocorreu a criação dos aminoácidos, de fato, conseguiu-se reproduzir a criação das proteínas. Mas nunca, jamais, conseguiram fazer aquelas células, aquelas moléculas ou orgânicas, mas sem vida, ganharem vida. Então, essa teoria nunca pôde ser comprovada pela ciência de fato. Ela ainda é, vamos dizer, aceita, é meio que um prêmio de consolação. É a mais aceita ainda hoje, mas é meio que um prêmio de consolação, porque por falta de coisa melhor, já que não tem tu, vai tu mesmo. É mais ou menos isso. Esta teoria é fraca, mas por falta de melhor, a ciência ainda não teve coragem. Existem teorias melhores, mas a ciência ainda não teve coragem por falta ainda de evidências físicas. A ciência só acredita no que ela vê, no que ela pode testar. Então, essa teoria da sopa primordial ainda existe. Existe uma outra teoria que ganhou muito respeito e muita aderência também, que é a tal da panspermia, que ela resolve um problema e cria um outro. O que é a panspermia? A panspermia diz que a vida no planeta Terra surgiu carregada, transportada por asteroides, por aquelas pedras que vêm do céu e que caem aqui, e eles trouxeram essa vida, esses micro-organismos no bojo, junto lá com as pedras que caíram aqui, e assim foi plantada a vida no nosso planeta. Ou seja, todos nós somos ETs. É uma teoria muito inteligente e é bem provável que a vida também chegou na Terra por isso, porque ainda acontece isso. Então, isso resolve um problema de como a vida surgiu, mas ela não explica como a vida surgiu lá no espaço, como ela foi para o asteroide. Inicialmente, como é que a primeira vida surgiu? Ela não responde. Ela transfere o problema para mais para frente. Isso eu não sei. A ciência não responde isso. Mas essa teoria é bem interessante e é bem provável que isso também aconteceu. A outra teoria é a tal da abiogênese. É uma teoria de um cientista, aquele famoso ouvi cantar o galo, mas não sei bem aonde. Eles dizem que a vida surgiu quando tinha material inorgânico ou material orgânico já organizado, apto a ter vida, mas ainda sem vida, por qualquer motivo, surgiu espontaneamente vida e ele passou a ter vida. Então, o problema dessa teoria, que é científica, o problema dessa teoria é que ela não explica. Como ela não dá para provar, é um negócio, a palavra espontâneo é muito vago, a ciência simplesmente se descartou. Mas o fato é que essa teoria é das que está mais próxima da verdade, e eu vou falar um pouquinho mais dela, porque ela combina muito com a informação espiritual. E esse chama abiogênese, né? E a biogênese diz o seguinte: ela é uma boa teoria, que os seres vivos sempre surgem de outro ser vivo. Isso explica muito bem a teoria da evolução, é ótima para a teoria da evolução. Ela só tem um pequeno defeito. Ela não fala como é que surgiu o primeiro, ela não explica. Ela explica como a vida evoluiu, mas não explica como a vida surgiu. Então, como vocês estão vendo, a ciência ainda se debate para descobrir com certeza como a vida surgiu. O que o Espiritismo fala? O Espiritismo fala o seguinte, que falta um elemento para a ciência, um elemento da matéria quinta essenciada, que é o fluido vital. Sem isso, não dá para explicar o surgimento da vida. Eu vou mostrar isso num slide um pouquinho adiante, mas eu estou adiantando, né?
Então, qual é como funcionou? Esse planeta nunca esteve ao Deus dará. Ele tem um planejamento e está sendo cumprido desde a época que ele foi formado, que ele era ainda a poeira estava se juntando para formar o planeta até os dias de hoje. Nada ocorreu ao acaso, nada ocorreu de graça. Tem um plano, tem um cronograma e as coisas foram acontecendo sempre gradativamente. À medida em que o planeta foi evoluindo, foi se serenando, os elementos telúricos foram se serenando e a Terra atingiu uma certa estabilidade, a água pôde existir água em estado líquido na superfície, os mares se separaram das terras. Chegou um momento, então, em que havia condições de abrigar, o planeta tinha condições de abrigar vida. O que os engenheiros espirituais fizeram? Naquele momento, eles introduziram a vida. E realmente deve ter sido esses materiais orgânicos que foram se organizando com aminoácidos, como proteínas, mas na hora adequada, quando o planeta já estava pronto para isso, foi um marco, foi uma data muito importante na existência do nosso mundo. Os engenheiros do espaço pegaram aquela matéria que estava apta, pronta para ganhar vida, e insuflaram nela um negocinho, um pó de pilim-pim-pim, chamado fluido vital, que é o que transforma a matéria inerte em matéria viva. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre fluido vital, vou falar mais sobre ele, mas esse elemento foi introduzido, essa informação chegou pelo Espiritismo, embora não seja invenção do Espiritismo. Outras religiões, outras filosofias já consideram esse fluido vital. Esse foi o nome que o Kardec batizou, o elemento, né? Mas na filosofia hindu ele é conhecido como prana. Em outras filosofias eles têm outro nome diferente. Mas essa energia, esse fluido vital, que é o que permite que a matéria inerte se torne matéria viva, que permita que ela faça aquelas funções de nascer, crescer, se reproduzir, ter metabolismo, isso só pode ser feito se nós adicionarmos esse elemento chamado fluido vital. Por isso, a ciência não consegue reproduzir em laboratório o experimento que prove a teoria da sopa primordial, porque ela não adiciona, ela não sabe como fazer isso, adicionar o elemento fluido vital. Então, essa é a teoria espírita. Foi isso que eu coloquei aqui nesse slide, né? Então, no momento oportuno, os responsáveis por esse planeta, os dirigentes desse planeta, comandados por Jesus, a equipe de Jesus, falou, chegou o momento. Bumba! Eles vieram, não fizeram mágica, não fizeram milagre algum. Eles utilizaram a natureza. Pegaram aquele material que estava inerte, mais orgânico, pronto para abrigar a vida, aquelas células que já estavam organizadas, e introduziram o tal do fluido vital. Esse material, que até hoje ainda funciona assim, né? Nós somos carregados de fluido vital. É como se fosse, eu vou fazer uma comparação, a gasolina para o carro. Não adianta eu colocar fluido vital num corpo que não esteja apto, preparado para executar a vida, porque ele não vai dar. Então, se eu pegar uma pedra e um pedaço de pedra e jogar fluido vital, aquela pedra não vai estar viva. Não é isso, não é mágica. O fluido vital, ele tem que ser aplicado numa matéria que esteja organizada corretamente e apropriadamente para exercer a função da vida. Então, eu vou fazer uma comparação. O fluido vital é para as células vivas o que a gasolina é para o automóvel. O automóvel é um conjunto, é um equipamento, um mecanismo que ele está pronto para andar, mas se você não botar combustível, ele não anda, ele vai ficar paradinho. Aí, se eu vou lá e colocar gasolina no tanque, ele tem sistemas que conseguem transformar aquela gasolina em movimento e eu consigo colocar o carro para andar e ele vai exercer. Então, não adianta, mais uma vez, eu jogar gasolina em cima da pedra, porque ela não vai sair andando sozinha só porque eu joguei gasolina. Da mesma maneira, não adianta eu botar fluido vital em matéria que não esteja organizada e pronta para exercer a vida. Então, naquele momento em que aquilo estava pronto, os engenheiros siderais, os engenheiros do plano espiritual, lançaram então essa matéria, que era o elemento que faltava, e surgiu então
a vida no planeta. A partir daí, é claro, houve a evolução natural da vida orgânica, que permitiu, transcorrido o devido tempo, a inclusão do princípio inteligente. Eu ainda estou falando da vida orgânica, não ainda dos espíritos como que somos nós. Ainda lá nos primórdios não estava pronta. Foi necessário transcorrer algumas centenas de milhões de anos até que aquela vida inicial microscópica evoluísse o suficiente para poder abrigar corpos mais organizados, corpos mais bem estruturados e que permitissem a manifestação, o uso por um espírito já superior, como é o nosso caso, um espírito que estivesse já no reino hominal. Então, isso é importante a gente entender. Esse gráfico aqui, eu fiquei muito feliz a primeira vez que eu não vi nada igual, mas depois que eu fiz, ele ajuda a explicar muito para quem tem um pouquinho de raciocínio cartesiano. Ele explica como é que são as coisas. Então, vocês lembram, lá atrás eu já falei algumas vezes, na natureza existem 3 coisas: Deus, o princípio inteligente e o princípio material. Então, isso é a origem de tudo. Deus, o princípio inteligente e o princípio material. Do princípio inteligente surge um pouquinho mais para frente. Quando Deus cria um ser, a gente não nasce no reino nominal, a gente nasce simples e ignorante e vamos evoluindo até que chega um ponto em que a gente consegue se transformar numa essência individual inteligente. Então, eu vou parar por um pouquinho e vou passar agora para outra coluna aqui. Do princípio material, a matéria-prima básica que deu origem a tudo que existe é aquilo que o Kardec chamou de fluido cósmico universal. Hoje a ciência já saiu do nível atômico para entrar no nível subatômico. Nós já estamos já naqueles 17 componentes subatômicos e ainda vai descer mais. A gente não chegou ainda e possivelmente não vai chegar muito cedo no fluido cósmico universal. Mas nós já chegamos na química, na física das partículas, né? Já estamos... Então, nesse meio tempo aqui tem um monte de coisa que a ciência ainda está investigando. Mas dessa matéria-prima, desse Lego, eu lembro que eu chamei isso é o Lego básico, tudo que é matéria, seja ela bruta, que a gente conhece aqui, que a gente consegue pegar, ou matéria quintessenciada, que ainda nós encarnados não conseguimos ver, como, por exemplo, a matéria do perispírito, tudo isso é matéria. Então, desse fluido universal, entre outras coisas, entre tudo que existe, é daqui que surgiu o material para criar o perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Nós vamos eventualmente falar um pouquinho mais. Já falamos, a obra básica do Espiritismo explora bastante, explica bastante sobre o perispírito, e certamente os irmãos e as irmãs já ouviram falar nisso. Então, nós não temos como nos aprofundar hoje, mas nós vamos falar um pouquinho mais. Então, o perispírito é matéria e é o corpo espiritual, vamos dizer assim. Ele é o molde do corpo físico. Quando eu junto a essência individual inteligente, quando ela anima, porque ela que manda, né? Um perispírito, aí eu tenho o que nós chamamos de espírito desencarnado. Então, ele é a combinação de uma essência individual inteligente com um perispírito. Isso faz o tal do espírito desencarnado, que todos nós somos espíritos, mas no momento nós estamos encarnados, ok? Esta matéria fluido cósmico universal, aqui eles estão no mesmo nível, mas eles deveriam até estar em níveis diferentes, porque eles são diferentes em termos de condensação, né? Então, ela também, dela é produzido o tal do fluido vital, que é aquele combustível, aquela gasolina, que quando adicionada à matéria bruta, é o que nós estamos vendo aqui, fluido vital, mas a matéria bruta organizada, apta a receber aquela gasolina, né? É como um tanque de carro, né? Não adianta jogar gasolina na pedra, tem que ter todo o sistema preparado, eu coloco direitinho a gasolina no tanque e aí vai funcionar o sistema. Assim é o fluido vital. Quando ele é adicionado numa matéria inerte que esteja organizada suficientemente, com toda a sua formação, sua cristalização para ter vida, a combinação desses dois elementos, matéria bruta mais fluido vital,
cria a matéria viva animalizada. Então, ainda não tem inteligência aqui, mas já tem vitalidade. E tudo isso aqui é matéria. E quando eu junto os dois, o espírito desencarnado mais a matéria viva animalizada, o que vai resultar isso? A combinação desses dois somos nós, encarnados. Então, nós encarnados somos uma combinação de um espírito, que é o princípio inteligente, que é o que comanda tudo, toda, e o restante é matéria. Nós temos perispírito, nós temos fluido vital. Quando nós nascemos, nós recebemos uma dose suficiente para transcorrer toda a nossa encarnação. E durante a nossa vida, o próprio metabolismo do corpo físico, ele gera também fluido vital, e a gente pode receber e doar fluido vital. É possível trocar, né? Não dá para trocar muito, são quantidades pequenas, né? Mas isso é possível, são energias que a gente consegue trocar. Mas tudo isso aqui é energia ou matéria, e energia e matéria é a mesma coisa, tá? Então, esse quadrinho é para dar essa explicação, e hoje eu não quero avançar mais do que isso, porque eu acho que por hoje está bastante, é suficiente, já tem muito material para a gente estudar. Eu gostaria, eu quero sugerir, meus irmãos, deixa eu voltar aqui. Isso, parar de compartilhar. Eu vou recomendar enfaticamente, eu saí um pouquinho, no começo eu estive fiel ao texto, mas depois eu fiz a leitura, a interpretação do que estava aqui. O que eu falei foi exatamente o que estava escrito aqui, mas, por favor, leiam, é fundamental que vocês leiam o restante desse capítulo, não é tão grande o capítulo 10, porque vocês vão, ao ler, vocês vão reconhecer tudo isso que foi explicado aqui, que eu não inventei nada, não tem nada na minha cabeça, é tudo um resumo adequado, atualizado, para que a gente possa, para melhorar o nosso entendimento. Mas tudo que foi dito está aqui no livrinho aqui. Por favor, não deixem hipótese alguma de ler o que está aqui. Tá bom, meus irmãos? Eu espero que tenha sido esclarecedor. Eu espero que eu tenha cumprido a minha promessa de responder como surgiu a vida. Então, a vida surgiu quando a matéria organizada recebeu do plano dos engenheiros espirituais o fluido vital. Quando juntou as duas, aquela matéria que era organizada, mas inerte, passou a ser matéria viva. E aí, com centenas e milhões de anos, isso foi evoluindo, os seres microscópicos do início foram se tornando mais sofisticados, provavelmente a vida que ela começou no reino vegetal, porque a gente precisava de elementos que fizessem a fotossíntese, não adiantava ter vida animal, porque ele não teria do que se alimentar, porque o alimento que existe todo no nosso planeta é feito através da energia que se gera pela fotossíntese. Então, certamente, os primeiros seres vivos eram vegetais, eles foram se proliferando. Nesse processo de fotossíntese, eles foram enriquecendo a atmosfera de oxigênio e, assim, permitindo o surgimento futuro de seres vivos mais complexos, com diversos tecidos, diversos órgãos, e assim surgiram os animais microscópicos, os animais menores, sempre no mar, a vida surgiu na água, depois ela partiu para a terra, e aí começaram a aparecer os animais maiores, quando também o planeta foi evoluindo e chegou num estado em que era possível abrigar esse tipo de vida. Eu espero, então, que eu tenha sido feliz em responder essas perguntas, e eu prometo para vocês que esse tema, que é tão gostoso, tão palpitante, nós vamos voltar a falar isso, então, no capítulo 11, novamente. Nós vamos falar da gênese espiritual, mas é impossível falar da gênese espiritual sem falar da gênese orgânica. Então, nós vamos voltar, vamos repetir, provavelmente eu vou mostrar novamente esses quadros. Meus queridos irmãos, eu espero que eu tenha, para o bem, provocado todo mundo, para que todo mundo esteja pensando, querendo saber um pouquinho mais sobre isso, e essa é a intenção. Mas, nesse momento, então, eu quero convidar todos para mudar o estado mental. Nós que estamos até agora no estado de atenção, nós vamos passar para o estado de doação. Nós até agora recebemos, em termos de ensinamento, de informação, mas nós agora vamos doar.
Nós vamos praticar um exercício de amor fraterno universal, oferecendo aquilo que há de melhor nos nossos pensamentos, no nosso coração, em forma de vibração, que é basicamente impulsionar com a nossa vontade essas energias, as melhores que existem dentro de nós, o melhor pensamento, o melhor sentimento, para que elas, de fato, beneficiem as pessoas e os locais mencionados. Então, eu quero convidar todos inicialmente para vibrar pelos hospitais e postos socorristas do espaço e pelos profissionais da saúde, tanto desencarnados como encarnados. A humanidade está passando por um momento crítico, necessitando de muita ajuda, e esses irmãos abnegados que aderiram a esta missão, que assumiram essa missão, que é mais do que uma profissão, é um sacerdócio de cuidar das pessoas, eles estão sobrecarregados e precisando muito dessa nossa vibração. Então, nós vibramos pelos locais, pelos postos socorristas e pelos profissionais da saúde, encarnados e desencarnados. Nós vamos vibrar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos, para que eles possam despertar para as verdades espirituais e reconhecer, por fim, que a vida não é somente a matéria. As pessoas não precisam viver somente as questões espirituais, mas viver também as questões espirituais. Que eles passam a equilibrar a sua vida entre a matéria e o espírito e passarem a dedicar um pouquinho de atenção, um pouquinho de tempo, um pouquinho de esforço também para as coisas espirituais. Não importa a bandeira religiosa, o espiritismo não faz nenhuma questão de adesão, pode ser em qualquer bandeira religiosa, mas desde que as pessoas realmente se liguem nas verdades espirituais, seja ela informada por qualquer lente. Nós vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, pela nossa saúde, pelo nosso equilíbrio físico e emocional, pelo sucesso dos nossos projetos, das nossas iniciativas de trabalho honesto, que nós, sim, é legítimo que a gente goze os frutos do trabalho honesto. Então, nós vamos vibrar para muito sucesso dessas nossas atividades. Cada um de nós certamente tem algum caso mais crítico, e hoje nós vamos vibrar, cada um de nós nos nossos lares, pensar, mentalizar essas pessoas, esses locais, e a equipe espiritual presente irá se encarregar de promover o socorro justo e necessário. Nós vamos pedindo que a equipe de médicos do espaço, comandadas pelo Dr. Bezerra de Menezes e com a anuência de Jesus, possa fluidificar a nossa água de acordo com as nossas necessidades. Hoje eu vou pedir licença para todos para fazer uma vibração especial e nominal e dedicada para o meu primo Fábio Tersarioli, que desencarnou hoje devido a uma cirurgia que não atingiu o sucesso desejado, depois de um longo processo de doença. Que esse nosso querido irmão possa ser acolhido no plano espiritual, que a sua crise de retorno possa ser breve e suave, e que ele possa reconhecer e aceitar o auxílio que está recebendo nesse exato momento dos protetores espirituais. E mais do que isso, que toda a sua família próxima possa ser consolada, em especial seu pai e sua mãe. Nós sabemos o quão terrível, quão difícil é esse momento, essa provação de ver um filho partir antes dos pais. Não é uma coisa que soa muito natural, mas nós temos que ter confiança na sabedoria de Deus, e tudo tem uma razão de ser. Um dia nós ficaremos sabendo. É legítimo a dor, não é legítimo a revolta. Então, que esse momento possa ser superado com muito amor e que os bálsamos do alto possam realmente proteger todos os envolvidos. Nós vamos vibrar em agradecimento a Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual.
e a toda a sua equipe pela proteção, pela acolhida, por estarem sempre ao nosso lado nos momentos mais críticos de dor, de aflição, de necessidade, de perigo. E vamos, por fim, agradecendo ao Mestre Jesus por esta oportunidade de participar deste banquete de luz, por termos acordado a tempo, estarmos nos dedicando à nossa melhoria pessoal, à nossa evolução, à eliminação dos nossos inúmeros defeitos, à conquista de novas virtudes, fazendo com que nós possamos, assim, nos tornar dignos de herdar a terra regenerada. Estamos atentos à sua promessa, Senhor Jesus, de que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Que nós possamos, através do nosso esforço, nos melhorarmos, evoluirmos a ponto de nos incluirmos entre esses irmãos. Chegando ao final do nosso estudo, nós vamos, então, pedindo a Jesus que nos dispense na sua paz e permita que estejamos todos aqui reunidos na próxima semana para mais uma noite de muito trabalho, muito estudo. Senhor Jesus, sê conosco agora e sempre, graças a Deus. Minhas queridas irmãs e irmãos, uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus e compartilhem, se estão se sentindo bem, compartilhem essa sensação com todos que coabitam, que convivem com vocês nessa existência. Ótima semana para todos. Fiquem com Deus.